Meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais uma aula. Meu nome é Lucas Gabriel, seu professor de matemática aqui do Matemática Superior. Hoje nós estamos dando sequência na nossa revisão de véspera para o PND. É isso mesmo. Nós iremos continuar a nossa revisão. A gente fez aí a nossa primeira aula ontem, então a gente vai dar sequência e vamos conversar, vamos falar aqui sobre os próximos assuntos, né? Que o material ele ficou bem bacana, bem extenso. Então, teve que ser dividido em duas partes. O que você deveria ter visto ontem, ou espero que tenha visto, e se não viu, corre lá para ver o vídeo. Nós falamos aqui, ó, resolvemos questões de integrais, aqui, ó, resolução bem feitinha, fizemos questões aqui sim de progressão aritmética e depois fizemos uma revisão, fizemos questões de áreas de figuras, fizemos questões de rosáceas, de funções, analisando o domínio, falamos de muita coisa aqui, ó, probabilidade, específica de matemática, fizemos um resumão aqui das tendências de ensino, a gente falou muito das tendências, resolução, modelagem, matemática crítica, etnomatemática, falamos muito aqui sobre muitas coisas e agora a gente vai dar sequência no nosso conteúdo, né? Pois bem, espero de coração que essa aula ela seja muito proveitosa aí para sua prova, para sua revisão, para tudo aí que você está buscando, todos os seus anseios aí profissionais de aprovação e de concurso público. Para você que não me conhece, meu nome é Lucas Gabriel, sou responsável pelo curso Matemática Superior, também trabalho com a preparação de professores de matemática há anos já, também sou professor de estratégia, concursos, o Corujinha, também preparando professores de matemática e também trabalho aí na linha de frente, preparando professores para o Profimate. Fica aqui os nossos pedidos clássicos, que são quais? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque ajuda pra caramba a gente a alcançar metas, métricas e tudo mais. A gente fazendo um nicho bacana aí de professores de matemática, mais e mais professores vão conhecer aqui os conteúdos que eu faço aqui no canal. E se esse vídeo, essa aula, ela está sendo proveitosa para você, não custa nada também deixar o seu like, que ajuda bastante ali no tráfego orgânico para mostrar ali para os professores. E se você estiver precisando de uma preparação para o PND do próximo ano, porque agora a gente já está ali na cara do gol, ou para o concurso do Distrito Federal para efetivo, que vai estar ali previsto para o próximo ano também, ou para diversos outros concursos, não deixe de se inscrever no Matemática Superior, que é o melhor curso de matemática para professores. Se você quiser falar diretamente comigo para tirar as suas dúvidas, tem um link aqui na descrição que você pode clicar e falar diretamente comigo pelo WhatsApp. Ou, se você já quiser adquirir o curso e aproveitar as formas de assinatura e tudo mais, também tem um link aqui abaixo. No mais, muito obrigado pela sua presença. Se você não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Certo? E vamos começar, que essa aula vai ser incrível. Segue a vinheta. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui na nossa revisão de véspera para a específica de matemática do PND. E aqui agora nós vamos resolver algumas questões de matrizes, que faz parte ali do conteúdo de álgebra linear, certo? Que ali o PND ele englobou. Vamos fazer aqui então a nossa leitura. Considere a matriz A com os elementos A e J, ela é 3 por 2, em que os elementos A e J estão definidos por 2i mais 3j, 2ij, 4i menos j. E A elevado a t é a sua transposta. A matriz transposta de A é igual a. Essa questão, então, ela tem muitas características. Ela está falando de matrizes, como o próprio nome diz, ela está falando de matrizes. Faz parte do tópico de álgebra linear. E, especificamente, ela está falando de lei de formação de uma matriz. Lei de formação. E também está falando de matriz transposta. Tá, então qual é o nosso objetivo aqui? Nossos passos vão ser os seguintes. Nós iremos encontrar a nossa matriz, certo? A matriz 3 por 2. Vamos escrever os elementos na sua forma geral. Vamos utilizar a lei de formação para encontrar esses elementos. E com esses elementos a gente faz a transposição. Nós vamos trocar linhas por colunas para aí, então, obter ali a nossa resposta, certo?
Então, esses passos: escrever uma matriz genérica, encontrar os seus elementos e depois fazer a sua transposição. Se você encontrar somente a linha, você meio que já mata essa questão, porque quando você faz a transposição, a linha vai virar coluna e depois é só você olhar, por exemplo, aqui as colunas e verificar qual que bate com os elementos da linha. Então fica aqui a minha dica para o concurso. Você não precisa achar todos os 6 elementos. Basta você achar, por exemplo, a linha, que depois, quando você transpõe, ela vira coluna, e aí você encontra ali a alternativa. Nós iremos achar todos os elementos, claro, mas vocês vão ver que no momento que eu encontrar a linha, eu já vou voltar, fazer a transposição e marcar a alternativa. Tudo bem? Então a gente vai ter esse gap aí com vocês. Vamos lá? Vamos começar aqui pela matriz genérica. Bom, a matriz 3 por 2, então ela possui 3 linhas e 2 colunas. Então, 3 linhas e 2 colunas. Então ela vai ser A11, A12, A21, A22, A31, A32. Deixa eu dar uma apagadinha aqui. Nossa, ainda escolhi a cor errada. Acontece. Pronto. Perfeito. E aí nós temos a nossa lei de formação, tá? Que é 2i mais 3j, se i for menor do que a coluna. Aqui, se i for igual e i for igual, a gente vai pegar os elementos da diagonal principal. Só que aqui não tem diagonal principal, mas esse aqui são os elementos que i é igual a coluna. Aqui são os elementos em que i é menor do que a coluna. E aqui são os elementos em que a linha é maior do que a coluna. Então, essa primeira aqui, lei de formação, i menor do que a coluna, é 2i mais 3j, que só é o elemento A12. I igual a coluna é 2 vezes i vezes j. E i maior é 4i menos j. Então, ó, vamos achar aqui os nossos elementos. Vamos fazer aqui os nossos cálculos. Começar aqui pelo A11, que vai ser i igual a j, então vai ser 2 vezes 1 vezes 1, 2. Agora o meu elemento A12, que vai ser essa lei de formação aqui. 2 vezes 1, mais 3 vezes 2. 8. Agora eu vou parar, que é a minha matriz A. Nós já encontramos o elemento da linha, da primeira linha. E quando eu calcular a minha transposta, a minha linha vai virar coluna. Eu vou ter a coluna 2 e 8. Então é só eu marcar uma matriz, que vai ser agora 2 por 3. Não vai ser 3 por 2, cujo elemento é 2 e 8. Então aqui, ó, letra D. Então só com isso, ó, perceba que nós fizemos 2 continhas e nós já chegamos ali no resultado. É isso que eu trago aí para vocês, essa visão de concurso. É por isso que tem muito professor que finaliza a prova de concurso falando que não deu tempo. Entendam uma coisa, concurso não é para você mostrar que sabe fazer a resolução toda bonitinha. É você fazer o suficiente para marcar o X no lugar correto. Deixa para fazer a questão bonitinha, tal, quando você for aprovado, e der aula no seu Instituto Federal, lá na sua matrícula de prefeitura, no estado. Aqui é só marcar o X no lugar correto, tá? Ah, professor, pode achar os outros elementos? Claro, eu vou achar os outros elementos para a gente treinar. Mas perceba que só aquilo aqui, isso aqui, já foi o suficiente para a gente resolver. Pronto, acabou. E é isso. Mas vamos achar aqui os outros elementos para questões de treinamento, tá bom?
Aqui o A21, eu vou utilizar essa lei aqui, que é 4 vezes 2 menos 1. Perceba que foi o número 7. Tá batendo certinho, né? 7. A22. Pronto. Acho que vai dar espaço, sim. Tenho fé, tenho fé. O A22 já é a outra lei, é 2 vezes 2 vezes 2. Tem que tomar cuidado com isso para não trocar as leis. Agora vão ser todas essas leis aqui. Agora, ó, 4 vezes 3 menos 2. Agora o elemento ó, A21 é 7. A22, 8. A31, 11. Que é aqui 10. E aí você vai ter 2, 8. 7, 8. 11, 10. Perfeito. Letra qual mesmo? Letra D. Tudo bem? E aí, com isso, a gente consegue resolver. Ah, professor, não entendi essa ideia de transposição. Gente, transposição, as linhas viram colunas. Tá vendo? Basicamente, para você entender a transposição, se o elemento da matriz A12, aqui, por exemplo, A12 foi o 8, na matriz transposta, ele vai ser o elemento A21. Então, essa é a ideia da transposição, entendeu? Você troca ali a linha por coluna. Por isso que a linha vira coluna e você mantém a ordem. Então, se os elementos são, aqui nessa sequência, 2 e 8, vai ser a coluna de cima para baixo, 2 e 8. Então, se é 7 e 8, vai ser a coluna 7 e 8. Se é a linha 11 e 10, então vai ser a coluna 11 e 10, seguindo a mesma ordem, tá bom? E aí fizemos aqui o nosso primeiro item. Vamos continuar. Mais uma questão de matriz. Vamos fazer aqui a leitura, enquanto seu professor dá uma hidratada na garganta. Seja a matriz 2 por 2, onde cada elemento é A e J igual a I mais J. A soma dos elementos da matriz A ao quadrado. Aqui nós temos mais uma questão de matriz, onde nós iremos abordar lei de formação, novamente. E multiplicação entre matrizes. Ah, professor, já sei. Eu acho a minha matriz A, certo? Já entendi. Eu venho aqui com a minha matriz A, escrevo ela de forma genérica. Se ela é 2 por 2, então vai ser A11, A12, A21, A22. Depois eu venho e calculo os meus elementos. E aí, quando eu chegar na minha matriz A, é só eu elevar ao quadrado? Não. Um erro muito comum, tá? É você chegar e achar que a matriz A ao quadrado é você fazer os elementos elevados ao quadrado. A ao quadrado é você fazer A vezes A. Então você vai ter que multiplicar a matriz por ela mesma. Você não vai encontrar a resposta fazendo A ao quadrado, pegando os elementos e elevando ao quadrado. Vai estar completamente errado. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos aqui achar primeiro os elementos, certo? Então, vamos aqui, ó. A1. Bom, gente, aqui tá muito fácil, né? Achar aqui os elementos. Porque a lei de formação é bem tranquila. Mas vamos deixar aqui como rascunho. Então, os elementos são 2, 3, 3, 4. E agora aqui a matriz A ao quadrado é fazer A vezes A.
E aí, como que é a multiplicação entre matrizes? Vamos lá. A multiplicação entre matrizes é uma multiplicação que envolve linhas por colunas. Então, você separa as linhas da primeira matriz, separa as colunas da segunda matriz, e aí faz um cálculo do primeiro elemento com o primeiro, do segundo com o segundo, e soma os resultados. Vamos lá, vamos calcular. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E soma os resultados. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Isso aqui vai ficar 13, 18, 18, 25. Isso aí, 25. Agora nós vamos para o pedido. Qual foi a pergunta que ele trouxe? A pergunta que ele trouxe, a soma dos elementos da matriz A ao quadrado. Então ele não pediu o traço da matriz, nem nada do tipo. Ele pediu a soma dos elementos. Então a soma C igual a 74. Alternativa a letra D. Deixa eu beber uma água aqui. Uma observação que eu vou trazer para vocês, que às vezes pode cair, a gente fica um tempo sem ver alguns termos. Ele poderia pedir também o traço da matriz. Pô, professor, mas o que é o traço da matriz? O traço da matriz é a soma dos elementos. Eita! Da diagonal principal. Então, no exemplo anterior, se eu tivesse feito traço da matriz A, a gente ia fazer 13 mais 25, que iria dar 38. Ah, professor, por que você está falando isso daí? Eu estou falando isso, gente, porque às vezes ele pode pedir o traço da matriz, e aí você fica, cara, o que é o traço, meu Deus? É a soma dos elementos da diagonal principal. Então, só para, tipo, caso caia, né? Alguma coisa nesse sentido. Somar todos os elementos é comum, mas também é comum pedir a soma dos elementos da diagonal principal. Vamos aqui, mais uma aqui de matrizes. Vamos lá. Um estudante está procurando uma matriz quadrada M de ordem 2 por 2, tal que M vezes a sua transposta seja igual à matriz identidade de ordem 2 por 2. A MT, M elevado a T, né, a transposta de M. Uma matriz que atende às condições do estudante é igual a... Bom, vamos aqui, né? Eu gosto de fazer essas questões seguinte ideia. Eu vou falar que a minha matriz M ela possui dados. Só que aqui eu não vou colocar os termos indexados. Termos indexados geralmente me causam assim um pouco de agonia na hora de fazer multiplicações e tudo mais, eu me confundo muito. Como é só uma matriz 2 por 2, eu vou dar a ela, né, A, B, C, D. Tudo bem? Você pode colocar X, Y, Z, W. Eu vou chamar de A, B, C, D, tá? Os elementos dela. Assim, nessa ordem. Consequentemente, a transposta vai ser A, B, C, D. O que indica que o produto de M pela transposta, que ele colocou aqui, não foi? É M vezes a transposta, vai ser ABCD
ACBD. A vezes A ao quadrado. B vezes B, B ao quadrado. A vezes C, aqui ó, AC. B vezes D, BD. C vezes A, eu vou colocar AC para manter a ordem. D vezes B vai ficar BD também. Ó, C vezes C, C ao quadrado. D vezes D, D ao quadrado. E ele fala na condição que a multiplicação dessas matrizes é igual à matriz identidade. Ele coloca aqui, ó. Seja igual à matriz identidade. Lembrando que a matriz identidade de ordem 2, ela é 1, 0, 0, 1. Então, isso aqui tem que ser igual a 1, 0, 0, 1. O que nos dá uma comparação de elementos bem interessante, ó, porque a gente vai ter esses daqui, esse daqui, igual a 0, o outro da mesma ideia. Isso nos dá 3 equações. Calma que a gente já está terminando. Calma, 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 não priemos câmbio. A primeira equação, a ao quadrado mais b ao quadrado igual a 1. A segunda equação, c ao quadrado mais d ao quadrado igual a 1 também. E a última, a vezes c, b vezes d igual a 0. Lembrando que A, B, C e D são elementos da matriz original, tá? E aí, quando você para e você olha para cá, você tem uma relaçãozinha trigonométrica. E se você for lembrar de uma relação chamada relação fundamental da trigonometria, é uma relação que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. Para todo θ pertencente aos reais. E, gente, não existem coincidências. Você tem duas equações aqui que estão dando igual a 1. Então, o que eu proponho a vocês? Na hora que for testar quais são as matrizes que batem essas equações, começa pela B. Se não for a B, tudo bem. Depois você vai e faz um log, mas, cara, se todas duas equações estão dando igual a 1, envolve trigonometria, e a gente tem a relação fundamental da trigonometria, que dá igual a 1, por que eu não vou testar a letra B primeiro? Ela está parecendo a mais evidente, tá? Então é isso que eu vou fazer, ó. Vou testar a letra B, e é testando. Ó. A matriz da letra B, ela é cosseno menos seno seno cosseno. E aí, calculando a primeira, que é a ao quadrado mais b ao quadrado, você vê que já bate. Você vai ter cosseno ao quadrado mais menos seno ao quadrado. Isso aqui vai dar 1. C ao quadrado mais d ao quadrado também vai dar 1.
que é justamente os valores que nós queremos. E por último aqui, ACBD, A vezes C, que é cosseno vezes seno, mais B, que é menos seno θ, vezes D. Isso aqui vai zerar também, porque você tem os mesmos elementos, você tem esse negativo. Então eles são opostos. Lembrando aqui, ó, que o A é cosseno, o B é um menos seno, tá? E nós temos essas relações. Então, ó, bateu todos os resultados. Nossa alternativa, letra B. Nem preciso testar as demais. Professor, teria outra forma de eu fazer esse item sem fazer essas equações? Sim, tem outra forma. Você testando uma por uma. Então você começa ali pelo log, faz a transposição, multiplica. Verifica se dá identidade, 1001. Ah, não bateu. Vai para a letra B, faz a transposição e verifica. E aí você vai fazendo uma por uma, tudo bem? Letras C, D e E vão ficar alternando, né? Vão ter algumas que vão dar tal, mas você teria que fazer uma série de multiplicações. Se não fosse a letra B, o gabarito fosse uma letra C, uma letra D, daria muito trabalho. Então, é isso, né? Fica aí a minha sugestão. Tem mais alguma questão de matrizes? Tem essa aqui de determinante e aí a gente entra em sistemas. Então, para a gente finalizar esse bloco, falando ali, fechando a parte de matrizes, vamos fazer essa daqui, que vai falar de determinantes, né? Então, já vou colocar aqui, ó, determinante. Só para a gente finalizar bonito. Sabendo que o determinante de uma matriz A é 4 e que uma matriz B é dada por... Aí nós temos aqui a nossa matriz. Podemos dizer que 1 sobre o determinante de A vezes B é igual a... Bom, vamos começar aqui calculando o determinante de B, certo? Acho que eu posso fazer aqui. Posso. Vamos fazer aqui o primeiro produto. Vai zerar. O segundo. O terceiro. Agora aqui vai zerar. 2. Aqui vai zerar. Soma agora os elementos. Soma agora os elementos. Bom, determinante vai ser a de baixo menos a de cima. Resultado é menos 2. Então nós temos aqui, ó, o determinante da matriz A, que ele deu como informação ali que é o número 4. Determinante da matriz B, que deu um número negativo. E o que ele quer descobrir é 1 sobre o determinante de A vezes B. Nós temos uma propriedade envolvendo os determinantes que é a seguinte.
o determinante de A vezes B é igual ao determinante de A vezes o determinante de B. Isso faz com que, se o determinante de A é 4, o determinante de B é menos 2, esse produto vai dar menos 8. Então agora fica fácil encontrar o que a gente busca. Menos 1 oitavo, letra B. E chegamos aqui no nosso resultado. Muito bom. Bom, gente, finalizamos aqui esse bloco. Espero de coração que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Olá, meus queridos. E aí, gostaram desse primeiro bloco? Espero que sim, tá? Esse foi um bloco onde a gente trabalhou muito aí com a parte de matrizes, certo? Com a definição, com as ideias e tudo mais. E agora a gente vai continuar. Vamos continuar agora aqui pegando um pouquinho de sistemas, fazendo uma revisão bem bacana do que eu acredito que vai ser uma aposta aí para o nosso PND. Vamos lá, segue a vinheta, vamos continuar. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos dar sequência aqui na nossa aula e a gente vai agora entrar na parte aqui de sistemas lineares, porque é um bloco aqui bem interessante e que pode ser recorrente aí no nosso concurso. Vamos lá? Separei aqui algumas questões e questões aqui interessantes, né, para que, como se fosse aqui a dinâmica de apostas, né? Eu acho que aqui é importante falar isso com vocês antes da gente começar, certo? Que isso aqui que a gente está fazendo, as revisões, elas são nada mais são do que apostas, tá? Então, eu escolho ali temas, assim, assuntos que eu falo assim, cara, de sistema. O que eu posso trazer aqui de sistema para vocês? Bom, eu vou trazer um sistema, esse sistema é um sistema homogêneo, e a gente vai falar da discussão das soluções de um sistema. E eu vou reviso um assunto com vocês. Às vezes eu acerto, às vezes não. Mas, em geral, revisões são apostas. Então, porque não dá para a gente ver todo o assunto de um concurso, né? Em algumas horas. Então, eu priorizo aí algumas apostas aí para vocês, certo? Então, já dei aqui o spoiler, é um sistema homogêneo, que a gente vai aqui agora brincar um pouquinho. Antes de falar sobre isso, vamos falar sobre discussão das soluções de um sistema, né? É um tópico importante. Discussão das soluções de um sistema. Bom, o sistema ele pode receber três classificações, um sistema linear, certo? Ele pode ser classificado como SPD, ele pode ser classificado como SPI, ou ele pode ser classificado como SI. O que significa isso? Vamos lá. Isso aqui é sistema possível e determinável. Isso aqui é sistema possível e indeterminável. Isso daqui é um sistema impossível, que não possui solução. Sistema possível e determinável. Ele possui solução única. Sistema possível e indeterminável. Infinitas soluções. Sistema impossível. Nenhuma solução.
Isso aqui acontece, primeiro, quando o determinante da matriz incompleta dá diferente de zero. E para esses dois casos, quando o determinante da matriz incompleta dá igual a zero. Temos aqui também a parte gráfica, né? Um sistema possível, ele vai possuir um ponto de contato, né? Vou até apagar essa outra aqui. Ponto de contato, olha só, ponto de interseção, perdão. E aí, quando nós temos infinitas soluções, nós temos retas sobrepostas. E quando nós temos nenhuma solução, retas paralelas. E aí, a última parte aqui. Concorrentes, sobrepostas e paralelas. Então, isso aí é a discussão das soluções de um sistema, que é você verificar através de parâmetros e tudo mais como que o sistema se comporta. E aí que entra aqui a questão. Isso aqui são equações que estão todas igualadas a zero. Isso faz com que esse sistema ele seja chamado de sistema homogêneo. Isso aqui, inclusive, é muito visto em química. Tem uma parte de química que estuda justamente isso, que são equações homogêneas. E aí, qual é a sacada de um sistema homogêneo? Vou falar aqui com vocês. Um sistema homogêneo sempre possui solução. Se você pegar ali, no caso, as letras A, B e C são as nossas variáveis, tudo bem? Então, se você pegar aqui as letras A, B e C e substituir tudo por zero, você vai fazer 2 vezes zero mais zero mais zero. Zero. X vezes zero, menos zero, mais 2 vezes zero. Menos zero, mais 4 vezes zero. Então, você vai zerar tudo. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma solução, que é a solução trivial. Só que isso faz com que o sistema homogêneo ele tenha uma manha. No caso dos sistemas homogêneos, ele nunca vai ser impossível. Então vamos voltar ali para aquele quadro. Ó, ele nunca vai ser impossível, ele sempre vai ter uma solução, que é a trivial. Só que o que pode acontecer? Você pode ter somente uma solução, um sistema homogêneo, ou você pode ter infinitas soluções, que são retas coincidentes. E aí o grande chato da discussão das soluções é quando a gente calcula esse determinante aqui, a gente faz o determinante igual a zero e o determinante diferente de zero. E para os valores que zero, a gente ainda precisa testar para verificar se é infinito ou se não tem. Então ainda precisa fazer um teste. Mas no caso dos sistemas homogêneos, ele sempre possui solução. Então eu não preciso testar. A solução trivial, no caso, é o ordenado, né, de todos os zeros. E aí nós temos, no caso do sistema homogêneo, se o nosso determinante for diferente de zero, ele vai ser classificado como SPD. E se o nosso determinante for igual a zero, ele vai ser SPI. Ele nunca será impossível. Ele nunca será impossível. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos montar a matriz incompleta do nosso sistema. Desculpa, matriz incompleta não. Forma matricial. Falei o nome errado, gente. Desculpa, acontece. Vamos montar aqui a forma matricial do nosso sistema. Lembrando que A, B e C são as nossas incógnitas, tá? Então vai ser 2, 1, 1. X menos 1
2. Menos 1, 0 e 4. É 0, tá, gente? Porque ela não tem o B, tá vendo? É ausente de B. Multiplicado pela matriz coluna, A, B e C, vai ser igual a matriz coluna de elementos zeros. Nós vamos calcular agora o determinante da nossa matriz incompleta. Colocando aqui os elementos, tá bom? Agora fazendo o cálculo. É menos 8, menos 2, 0. Somando aqui agora os nossos resultados, que vai dar menos 10. Agora essa daqui vai dar 1, 0, 4x. Isso aqui vai ser 4x mais 1. Calculando o determinante, vai ser menos 10, menos 4x menos 1. Nosso determinante vai ser menos 4x menos 11. Ele quer que o sistema tenha infinitas soluções. Então, ó, SPI. Vai ficar menos 4x igual a 11. Agora a gente faz aqui a nossa divisão. Bom, gente, 11 dividido para 4 vai dar 2,75. Então aqui vai ficar menos 2,75. Até aí tudo bem. E 2,75 menos, né, vai estar entre 2,5 e 3, né? Então vai ser aqui a letra D. Então foi aí uma questão um pouquinho grande, né? Uma questão um pouquinho extensa, mas a gente conseguiu resolver aí da melhor maneira possível. A gente teve um sistema homogêneo, a gente fez aqui uma revisão bem bacana da discussão das soluções de um sistema. Depois nós tivemos aqui a parte do sistema homogêneo, que ele sempre possui solução, a parte trivial. Fizemos uma comparação com o anterior e resolvemos aqui o determinante de forma matricial. Fizemos uma série aqui de revisões bem legais, tá? Bom, é isso, vamos continuar. Foi essa questão que eu separei aqui de sistemas. Agora que eu fui ver, porque é muito assunto, né? Então eu peguei uma que é de discussão e aí a gente fez aí gastamos bastante tempo, né? Acho que bom. Vamos entrar aqui agora no campo de geometria, porque afinal de contas, a gente tem um erro ali, a gente às vezes comete um erro na hora que a gente está se preparando, e eu sempre falo para os professores, né? Às vezes a gente fica com tanto anseio quando vê um edital como o PND, tem limite, derivada, integral, álgebra linear e tal, essa coisa toda. E aí você esquece de estudar geometria. E aí quando você vai ver, as questões que as pessoas mais erram são geometria. Que é assunto ali de fundamental, essa parte toda. Então a gente tem que estudar essas matérias também. Aqui, ó, a gente tem uma questãozinha bem bacana, ó. Considere o triângulo ABC. Tá. De um ponto D, sobre o lado BC, traça-se um segmento de reta até o ponto E. Sobre o lado AB, de modo que o ângulo CAB tem a mesma medida do ângulo BDE, conforme ilustrado. Legal, então ele chamou aí os dois ângulos de alfa. Os segmentos AE, BD e CD medem 6, 5 e 1
Então, quanto que vale o segmento BE? Aqui eu trouxe aqui a imagem aqui para o lado, tá? Para a gente poder fazer algumas contas. Ele quer saber o segmento BE. Ele quer saber, então, quanto que vale isso daqui. Vamos aqui agora os dados. O AE vale 6. Então, AE vale 6. Está tudo em centímetro, então tudo bem. BD vale 5. E CD vale 1. Bom, eu vou desenhar aqui os triângulos, mas já adianto para vocês que a gente vai lidar com semelhança. Porque, afinal de contas, nós temos aqui triângulos que possuem esse ângulo e esse ângulo aqui em comum. Então, vai rolar semelhança com certeza. Agora, como que essa semelhança vai funcionar e como que você vai relacionar os lados corretos? Essa é a questão. Essa é a questão. Então, vamos aqui fazer bonitinho. Vamos lá, para começar, a gente vai ter que marcar aqui os ângulos que vão ser importantes para o nosso cálculo. Começar pelo ângulo alfa aqui. E aqui é o ângulo alfa. Nós temos um ângulo comum nos dois triângulos, que é esse ângulo aqui que eu vou pintar de azul. Ele é comum aqui e ele é comum aqui. Agora nós vamos aqui às medidas dos nossos lados, certo? Nós temos esse lado aqui maior, que é 6 mais x. E esse lado aqui, que é 1 mais 5, que vale 6. Nós temos agora no outro triângulo, esse lado aqui que vale 5 e esse aqui que vale x. Temos oposto a alfa, perfeito. Temos oposto ao ângulo que eu não marquei, oposto ao ângulo que eu não marquei, perfeito. Então, nós podemos aplicar a boa e velha semelhança de triângulos. Professor, por que os triângulos são semelhantes? Porque você tem dois ângulos que são congruentes. Logo, eles vão ser semelhantes. Oposto a alfa, 6. Oposto a alfa, x. Oposto ao ângulo que eu pintei de preto. Oposto ao ângulo que eu pintei de preto. Então fica 6 mais x. Oposto ao ângulo que eu pintei de preto, 5. Relação fundamental das proporções. Distributiva. Nem me arrisco a fazer uma soma e produto. Porque se você olhar isso daqui, nem me arrisco a fazer uma soma e produto. Vamos direto para delta e bhaskara, tá? É sobre isso. Só vem. Bom, vai dar 156. Agora vamos lá. Vai ser menos 6. Mais ou menos raiz de 156. É sobre 2a, que é 2 vezes 1. Bom, vai dar para fatorar essa raiz, porque você tem 66, 39. Eu acredito que dá para fatorar essa raiz aí. E eu acho que é por 2, por 4, né? 156 dividido por 4. Perfeito. Então, fazendo aqui a fatoração. Isso aqui é 4 vezes 39. 39 é primo.
Bom, gente, o negativo não serve. Então, nosso x vai ser menos 6 mais 2 raiz de 39 sobre 2. Divide aqui tudo por 2. Então, menos 3 mais raiz de 39, ou raiz de 39 menos 3, alternativa à letra D. Então, tivemos uma questãozinha aqui bem interessante, né? Falamos aqui de semelhança, fizemos aqui bastante contas. Começou bonita. É aquele famoso, começou bonita, depois foi complicando, né? Isso aqui, até quando eu estava resolvendo aqui com vocês, eu lembrei, certo, que eu sou professor também de prefeitura, e aí eu estava trabalhando com uma prefeitura, né, no público, sobre semelhança. Eu ensino também com os alunos ali do oitavo ano, nono ano, a parte de coeficiente de proporção. Não, não é nono ano, coeficiente de proporção. E eles ficam assim, não, professor, então eu não vou aprender relação fundamental das proporções. Se eu tenho aí coeficiente de proporção, fica muito mais fácil. Meu querido, mas dependendo da equação que você tenha, você não vai achar um coeficiente de proporção, um fator multiplicativo, certo? Porque olha isso daí, cara. Cara, o valor de x é raiz de 39 menos 3. Como que você vai achar esse fator multiplicativo? Não dá, entendeu? Então, é legal, é bacana, né, você explicar o coeficiente de proporção para proporções mais simples, mas tem que explicar também a relação fundamental. Produto dos meios é o produto dos extremos. Tem que fazer. Bom, aqui, ó, vamos mais uma parte aqui da nossa específica. A figura a seguir mostra um heptágono construído a partir de um hexágono regular convexo de área 24 centímetros quadrados. Então, nós temos aqui um heptágono e o hexágono tem 24 centímetros quadrados de área. Aí ele falou que traçou as diagonais, o ponto E é a interseção dessas diagonais, e ele quer saber a área do heptágono. Bom, gente, aqui a gente vai utilizar decomposição e composição de figuras. O pior jeito de você resolver esse item é você, a partir do 24, você descobrir o lado do hexágono. Não façam isso, tá? O hexágono, ele pode possuir vários recortes. Você pode cortar o hexágono em vários triângulos, em várias figuras diferentes. E é isso que a gente vai fazer aqui, tá? A gente vai brincar de composição, de decomposição, e essa questão ela vai ficar muito fácil, tá? Então, venham aqui comigo. Nossa questão ela tá aqui, ó, bonitinha. Eu aumentei aqui um pouquinho a imagem. E aí a gente vai brincar de fazer figura. Ó, eu vou completar o desenho com as nossas diagonais. E olha que bonito. Já tá ficando bacana, né? Agora vem a parte chave, ó. Quando eu fizer isso daqui, tenho certeza que você, professor, já vai entender a questão. Pronto. Essa parte aqui é a área que nós estamos descartando. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa área vale 1/12 do total. E quanto que é o nosso total? 24. Então, a área do triângulo EFD vai ser 1/12 de 24. Vai ser 2. 2 o quê? Centímetros quadrados. Então, ele pediu a área do heptágono.
É só você pegar 24 e tirar essa areazinha. E aí você fez bem rapidinho esse item. Olha que legal. 22, letra C. Então perceba uma coisa interessante que foi uma questão que a gente fez poucos cálculos e pega essa estrutura, porque às vezes a gente está muito acostumado a dividir o hexágono em triângulos, e eu trago para vocês aqui uma outra forma que você pode dividir o hexágono em losangos. Então, tá aí uma outra forma da gente enxergar a divisão dele em losangos, que aí você consegue dividir em 8 triângulos, no caso, triângulos retângulos, né? Muito importante isso. 8 triângulos retângulos congruentes. 8 não, desculpa, 12. Não sei porque eu falei 8. 12 triângulos retângulos congruentes. Isso é muito bacana, isso é muito forte, tá? Então, como essa questão aqui, ó, foi resolvida, nós poderíamos resolver muitas outras também, tá? Eu acho que dá para fazer essa daqui, tudo bem? Para a gente finalizar o nosso bloco na parte de geometria. Tem aí entra a geometria espacial. Então a gente vai finalizar a geometria plana nesse bloco. Vamos fazer aqui a nossa leitura e finalizar aí. Seja ABCDEF um hexágono regular convexo de lados medindo 2 centímetros, com os vértices A e D, B e E, C e F sendo pares opostos. M é o ponto médio do lado DE. A medida do segmento AM em centímetros é a raiz quadrada de comum. Eu trouxe aqui uma ilustração, né? Então, vamos lá. Eu quero desenhar, ele quer o segmento AM, então vou colocar o A aqui embaixo. A, B, C. Eu quero colocar o A embaixo, tá bom? Cada lado mede 2. M é o ponto médio do lado DE. M, o ponto médio do lado DE. Então aqui está um M. Ele quer a medida do segmento AM. Então o que ele quer é isso daqui. Mais uma vez a gente pode ficar brincando, né? A gente pode ficar brincando aqui de triângulos, tal, tudo mais. Eu acho isso aí bem bacana. Para começar, desculpa, tossi aqui rapidinho. Se ele é ponto médio, a gente pode traçar aqui, né? Fechar um triângulo. Cada lado vale 2, então aqui vale 1 e aqui vale 1. Fecha aqui. E aí, esse cateto, ele vai ser a altura do triângulo equilátero. Não é? Isso aqui vai ser H, isso aqui vai ser H. Onde aqui o nosso H, ele é a altura do triângulo equilátero. Que nós podemos fragmentar aqui o hexágono em triângulos equiláteros, né? O H ele é L raiz de 3 sobre 2. Como o lado vale 2, que foi um dado que ele trouxe aqui na questão. Raiz de 3 o quê? Ele não colocou a unidade, né? Não colocou centímetro. Então esse cara aqui, esse H, vale raiz de 3. Isso aqui vale raiz de 3 também. E aí nós temos agora o seguinte triângulo. E estamos a 1 Pitágoras de distância de resolver o nosso item. Raiz de 3 com raiz de 3. Isso aqui vai ser 2 raiz de 3. Isso aqui vale 1. E aqui vale x. Utilizando o bom e velho Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos.
hipotenusa ao quadrado, 4 vezes 3, x é igual a raiz de 13 centímetros, é a raiz quadrada de 13, letra C. Então veja aí que fazer, né? Falar aqui com vocês um pouquinho. Trazer essa ideia do losango também foi importante, porque a gente já foi, ó, traçou ali uma reta, pegando de baixo até em cima, e chegamos ali no resultado. Foi bem bacana, bem legal aí esse item. Bom, gente, espero aí que vocês tenham gostado aí de mais um bloco. Até a próxima. Valeu. E meus queridos, que bloco maneiro, hein? A gente falou muito ali de geometria, falamos muito ali de áreas de figuras. Foi bem legal. Agora a gente vai dar sequência, a gente vai entrar um pouquinho agora na nossa revisão de geometria espacial. Vamos lá? Segue a vinheta. Vamos continuar a nossa revisão. Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar aqui a nossa revisão. E agora, falando um pouquinho aqui, não, essa questão não, já foi feita. Vamos aqui agora entrar um pouquinho na parte da geometria espacial. Separei algumas questões bem interessantes para a gente resolver. Vamos lá, vamos começar. Para começar aqui, ó, um poliedro convexo tem 9 faces. Uma triangular, 4 retangulares, 2 pentagonais e uma hexagonal e uma heptagonal. A quantidade de vértices desse poliedro é. Isso aqui, gente, nós iremos utilizar as relações de Euler e relações ali que envolvem poliedros, tá? O nome do assunto é poliedros. Então vamos colocar aqui, ó, poliedros. E aí nós temos algumas relações bem interessantes. Primeira que é a relação de Euler, que é V mais F igual a mais 2. E uma que envolve as faces do poliedro com o número de arestas, que é 2A igual 3F3, 4F4, 5F5, até NFN. E são essas relações que nós vamos utilizar para encontrar aqui a questão. De dados, o que nós temos? Nós temos que ele tem 9 faces, então F é igual a 9. Ele fala que tem uma face triangular, então F3 é igual a 1. 4 faces retangulares, então F4 é igual a 4. 2 pentagonais, então F5 é igual a 2. Uma hexagonal, F6 é igual a 1. E uma heptagonal, F7 é igual a 1. Com esses dados, nós podemos jogar na relação 2A igual. E a gente vai fazer F3, F4, F5, F6, F7. Vai ficar 3F3, 4F4, 5F5, 6F6, 7F7. Então, ó, 3F3. 3 vezes 1. F4, 4 vezes 4. F5, vale 2. F6, vale 1. F7, vale 1 também. E agora a gente vai ter que fazer algumas continhas, né? Então, vamos lá. Isso aqui vai ficar 3. 4 vezes 4, 16. 10. Mais 6. Mais 7. Agora vamos somar
todos esses resultados aqui, dá 42. Nosso A é igual a 21. Nosso A é igual a 21 e nossa face é igual a 9. Qual foi o pedido dele? A quantidade de vértices. Com isso aqui, nós vamos jogar na relação de Euler, B mais F igual a A mais 2. E chegamos na quantidade de vértices. – 23 menos 9, 14. E encontramos todas as medidas aqui no nosso poliedro. 14, letra E. E aí eu trouxe esse item para a gente revisar esses dois tópicos, porque às vezes, cara, quando cai em concurso, a gente fica tanto tempo sem ver poliedro, né? Relação de Euler, essa também do 2A, tem também dos ângulos triédricos, tetraédricos, que é 3V3, 4V4, que são ali as arestas que partem de cada vértice, né? Então, você tem ali V3 que saem aqui, ó, saem 3 arestas de cada vértice, V4, por aí vai, né? Então, é interessante também ter essas relações, porque elas ajudam muito ali na resolução de questões de poliedros, e é bom revisar. Vamos aqui mais uma, geometria espacial. Vamos para a leitura. Considere a pirâmide quadrangular regular, cuja planificação está abaixo. Cada face lateral é um triângulo cujos lados medem 8, 9 e 9. O volume dessa pirâmide é aproximadamente. Bom, gente, eu vou fazer aqui uma ilustração com base também na nossa planificação, né? Vou fazer aqui então uma ilustração com base nisso. Vamos lá. Vamos começar com a nossa base. Ele falou que a base ela é quadrangular, regular. Então a nossa base ela é um polígono regular. Muito bom. Aí nós temos aqui. Vou colocar até aqui, aqui, pronto. Tá ficando bonitinho. Eu gosto de fazer de régua, sabe por quê? Porque eu mostro que até com régua eu consigo errar o desenho. Ai, Jesus. Ah, tá ótimo. Vai ficar assim mesmo. Bom, aqui vale 8, aqui 9, aqui 9. E aí, esse 9 aqui eu não vou utilizar. Deixa aqui. Para calcular o volume dessa pirâmide, eu vou precisar aqui descobrir a minha altura. E aí nós vamos ter aqui dois triângulos que podem nos auxiliar. O primeiro triângulo, ele viria aqui. E o segundo triângulo, ele poderia pegar aqui do nosso ponto médio. Certo? Batendo aqui no ponto médio. Eu vou utilizar esse triângulo aqui de baixo. Tudo bem? Aqui é H. Esse triângulo, agora sim, é um triângulo retângulo. A nossa hipotenusa. A nossa hipotenusa é a aresta que nós estamos considerando. Perceba que isso aí deu um poltergeist, a seta sumiu. Acontece. Aqui é o H. E isso daqui é a metade da diagonal do nosso quadrado. Isso aqui é diagonal dividido por 2. E é um quadrado de lado 8. Diagonal do quadrado é L raiz de 2. Então isso aqui vai ser 8 raiz de 2 sobre 2. 4 raiz de 2. Que eu sei que vale 8 por causa aqui da minha planificação. Eu preciso utilizar um teorema de Pitágoras para encontrar essa altura e então poder aí prosseguir. Vamos lá então. Utilizando o teorema de Pitágoras, ali no nosso triângulo,
hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, que vai ser 4 raiz de 2. Vai ficar 81 igual a h ao quadrado, 16 vezes 2. Só um minuto. Vai ficar 81 menos 32 igual a h ao quadrado. H ao quadrado é igual a 49. Nosso h é igual a 7. Muito bem. Agora, calculando o volume da pirâmide, nós temos que lembrar que volume ele é dado por área da base vezes altura dividido por 3. A nossa base ela é um quadrado, de lado 8. Vai ser 8 vezes 8. A nossa altura nós encontramos, vale 7. Tudo isso dividido por 3. 8 vezes 8 vai dar 64, vezes 7 vai dar 448. Que fazendo a nossa divisão por 3, vai dar isso aqui como resultado, 149, vai dar uma dízima, né? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ele é aproximadamente 150 centímetros quadrados. Centímetros cúbicos, perdão. Gabarito. Letra A. E resolvemos uma questãozinha bem interessante aí, de pirâmides. Então, ó, quando o assunto é pirâmide, sempre traça ali a altura e você consegue fazer alguns triângulos retângulos. Não importa ali se a pirâmide ela é quadrangular, se ela é hexagonal, você sempre vai conseguir fazer alguns triângulos retângulos e utilizar o teorema de Pitágoras. O Pitágoras você vai utilizar pra caramba, é bizarro. Eu trouxe aqui uma questão envolvendo cones para a gente resolver. Vamos aqui para nossa leitura, certo? Ó, em um cone de revolução, cada geratriz mede 12 centímetros e faz 30 graus com o eixo do cone. Quanto que vale a área lateral desse cone? Vamos aqui para a nossa ilustração. Bom, a gente tem aqui o nosso cone. Viu que cones eu tenho uma destreza para desenhar cones. A geratriz é esse segmento que passa aqui por fora do cone. Ela falou que faz 30 graus com o eixo. Então, 30 graus aqui. Bom, para fazer a área lateral, vamos aqui colocar primeiro algumas relações do cone, né? Escrever aqui algumas relações. O cone tem uma série de relações que é importante a gente colocar e destacar. Primeiro, o volume, que é a área da base vezes a altura, sobre 3. Área lateral, que é RPG. R vezes π vezes G. Tem o ângulo do setor, que é R sobre G vezes 360. Certo? E aí são algumas relações. Aqui a gente vai utilizar essa daqui. Então, o que eu preciso descobrir? Eu preciso descobrir o raio da base. Ele deu esse ângulo aqui, que não é o ângulo do setor. Tudo bem? Não é o ângulo do setor do cone, é um ângulo que ela faz com o eixo. Então, não é a mesma coisa. Aqui a gente vai ter que utilizar a trigonometria
Isso aqui é cateto oposto, isso aqui é hipotenusa. Então, seno de 30 graus é o oposto sobre hipotenusa. Seno de 30 é 1/2. Dois r igual a 12. R igual a 6. Então, a nossa área lateral vai ser 6 vezes π vezes a geratriz, que é 12. 6 vezes 12, 72. 72π centímetros quadrados. Alternativa, letra E. Muito bom, né? E aí, gente? Com isso a gente fez aí uma revisão maneira, né? Cones, pirâmides e tal. A geometria espacial é muito extensa. Então eu procurei trazer aí poliedros e dois sólidos aqui pra gente brincar um pouco. A gente vai entrar um pouquinho agora na parte de trigonometria, bem que é uma parte bem interessante aqui na nossa revisão. E aí vamos abordar um pouquinho alguns tópicos, né? Fazer aqui algumas revisões, algumas apostas. Espero que vocês gostem. Vamos lá. Entrando agora em trigonometria. O seno de um ângulo agudo é igual a 3/5. Sobre a tangente desse ângulo, é possível afirmar que... Aqui eu vou trazer uma dica muito valiosa para vocês. Tá? A dica é vocês desenharem um triângulo. Tá? Ah, professor, eu vou aplicar aqui a relação fundamental da trigonometria. Não, cara, para. Para com isso. Tá? Isso é a pior coisa que você pode fazer para esse tipo de questão. Ó, se ele falou que o seno de um ângulo agudo é igual a 3/5 e o seno ele é definido por cateto oposto sobre a sua hipotenusa, tu vai marcar aqui o seu ângulo agudo, tu vai chamar o oposto de 3 e vai chamar a hipotenusa de 5. Você vai chamar de 1A e vai fazer um teorema de Pitágoras para encontrar esse valor. Claro que você vai ver isso aqui, você vai ver que isso aqui é o triângulo 3, 4, 5. Você vai marcar que o A vale 4. Ah, professor, por que eu estou fazendo isso? Que agora você consegue achar as outras relações. Então, ó, como que ficam as demais relações com base ali? Se ele tivesse pedido o cosseno, você ia fazer adjacente sobre hipotenusa. Ah, professor, mas aí ele pediu a tangente. Não tem problema. Tangente vai ser oposto sobre adjacente. Tá vendo? 3/4. E aí você vai colocar o quê? Com o que você vai marcar? Ela é igual a 4/5? Não. É maior do que 4/5? É positiva e menor... Para começar, 4/5 é 0,8. Tudo bem? E aí, 3 dividido para 4 é 0,75. Então é menor que 4/5. Letra C. Então fica aí uma dica bem legal para vocês, tá? Que quando vocês precisarem descobrir outras, falar aqui com vocês, ó, quando vocês precisarem descobrir outras relações trigonométricas, construa o triângulo. Porque aí ele pode pedir secante, cossecante, cotangente, e você vai descobrindo, fica muito mais fácil, tá? Do que usar a relação fundamental. Muito bom. Vamos continuar. Isso daqui a gente já está falando de função trigonométrica. Vou colocar aqui.
Eu trouxe uma questão bem trigonométrica, bem contextualizada, que ele pede ali a maior distância do satélite até a superfície da Terra, e a distância é dada aqui por essa equação. Vamos aqui para a nossa parte teórica, né? Falar um pouquinho de teoria. Vamos nos aprofundar aqui na nossa teoria. Bom, tanto o seno de um ângulo quanto o cosseno, eles possuem seus máximos e mínimos ali de -1 a 1. Eles variam de -1 a 1. Então a dica para esse tipo de questão, se o meu seno e o meu cosseno eles variam de -1 a 1 e eu quero encontrar a maior distância ou a menor distância, eu não vou encontrar a maior e a menor substituindo os valores que estão entre -1 e 1. Para eu encontrar as maiores ou menores distâncias, os máximos e mínimos, eu tenho que substituir os maiores e os menores valores que o seno e o cosseno atribuem. Então, é você pegar essa questão e substituir por -1 e por 1, que vai te dar, respectivamente, o maior valor e o menor valor, ou não, respectivamente não, às vezes pode ser o contrário, mas que vai te dar o maior valor e o menor valor, e você só comparar. Então, para encontrar os máximos e mínimos dessa função, basta substituir cosseno θ por 1 e -1. E é isso que nós vamos fazer. Vamos começar com -1. É 12.000. Mais 0,2 vezes -1, menos 6.400. Isso aqui vai ser 12.000 dividido por 0,8 menos 6.400. Vamos aqui, 12.000 dividido por 0,8 vai dar 15.000 menos 6.400. Isso aqui vai dar 8.600. Agora fazendo cosseno igual a 1. Dividido por 1,2 menos 6.400. Bom, 12.000 dividido por 1,2 vai dar 10.000. Menos 6.400 vai ser igual a 3.600. E agora, analisando aqui os nossos resultados, esse daqui é o máximo e esse daqui é o mínimo. Então, maior distância, 8.600. Alternativa a letra E. Muito boa, né? Então aí fica essa dica, cara. Sempre que você tiver máximos e mínimos aí de funções trigonométricas, substitua por -1 e 1. Fica muito mais tranquilo.
E de questões contextualizadas, essa talvez seja a mais contextualizada aí que a gente tenha, né? A gente vai finalizar esse bloco com mais essa questãozinha de trigonometria, ó. Seja x um ângulo tal que, ó, seno x é 1 sobre raiz de 5. E aqui ele está dizendo que é entre 90 graus e 3π sobre 2 é 270. Então, quanto que vale o cosseno? Bom, isso aqui é para indicar, ó. Vamos começar tirando o elefante da sala, né? Se o meu arco ele é esse daqui, que está entre 90 e 270, isso é para indicar que o cosseno é negativo, tá? Então, isso aqui já elimina a letra A, letra D e letra E. Agora nós vamos fazer uma ilustração. Eu sei que ele não é um ângulo agudo, mas aquela dica que eu trouxe para vocês de triângulos, vocês podem utilizar também para resolver esse tipo de problema. Pode, professor? Com certeza. Olha aqui. Você tem um ângulo X, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Você chama esse cara aqui de A, faz o teorema de Pitágoras. Olha a mágica acontecendo. A igual a 2. O que ele pediu foi o cosseno. Só que como você sabe que o cosseno é negativo, tu vai botar um menos aqui, que você não é bobo, boba nem nada, nem bobo nem boba. Vai pegar o cateto adjacente, dividido pela sua hipotenusa. E voilá. Menos 2 sobre a raiz de 5. Tu vai marcar aqui correr pelo abraço, letra C. E aí perceba que uma questão de trigonometria, o seu trabalho foi saber que o cosseno era negativo, até para você não marcar a alternativa letra A, por engano, e você fazer ali um teorema de Pitágoras, que dá, inclusive, valores exatos. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bloco. Até a próxima. Valeu. Bom, gente, é isso aí. Finalizamos aqui a nossa revisão. Acabou, acabou. Eu espero aí de coração que vocês tenham gostado. Eu faço essa divisão de quinta em sexta, até para não ficar muito extenso, né? Porque se você somar ali os 2 dias de revisões, vocês podem perceber que deu 1h30, 1h20, 1h30, 1h20, 1h30. E aí você ficar 3 horas direto ali numa sexta-feira, eu acho muito cansativo. Pensando aí que a gente trabalha, certo? A gente acorda cedo, tem muita prova para corrigir, é marido, é esposa, tem filho, tem filha, não tem, enfim, tem cachorro, tem gato. Mas só fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que participaram, tá, dessa nossa revisão. Muito obrigado mesmo. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, que a gente vai entrar agora no mês de novembro. Eu vou fazer uma campanha de promoção com o curso Matemática Superior, que vai ser a assinatura de 1 ano, né, com um precinho bem camarada que cabe no seu bolso. Para você se preparar para a próxima PND, para você se preparar para o concurso de Distrito Federal e qualquer outro que você queira ali na sua preparação. Gente, muito obrigado. Espero de coração que a sua prova seja maravilhosa. Até a próxima. Valeu!